É isso aí, torcida do Vascão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Vasco da Gama. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de se inscrever, dar aquela forcinha. Pessoal, agora bora pro conteúdo. Lucas Pedrosa, eu quero saber uma coisa. O Verratti jogou no sacrifício, o clássico dos milhões, ele estava com febre. O que ele tinha, o Pedrosa? Conta pra gente. Exatamente, Fernanda. No último sábado, o Verratti começou a ter febre, teve gastroenterite também. Teoricamente não deveria jogar, mas ele é um cara que se dedica demais ao Vasco da Gama e sabe da importância dele, principalmente num clássico como contra o Flamengo. É um líder, é um cara que preocupa a defesa adversária também. E ele fez isso justamente no próprio gol, né? Que o Pumita cruza e aí os jogadores do Flamengo marcam o Verratti, achando que o Verratti que ia ser o cara, o alvo do cruzamento. E na verdade foi o Felipe Coutinho. Então mesmo não estando 100%, ele conseguiu participar positivamente. E aí, nessa semana, o Verratti, o Vasco, se apresentou na última terça-feira. O Verratti não treinou, porque ele continuou tendo febre, continuou tendo diarreia também. O ponto é, o Verratti vem melhorando, ele vem retomando a alimentação dele normalmente. Hoje, ele já foi ao CT Moacir Barbosa e fez um treinamento à parte, junto com a comissão técnica do Vasco da Gama. Ainda não está 100%, ainda sente algumas dores, digamos assim, mas amanhã a tendência é que o Verratti volte a treinar normalmente, uma apuração exclusiva aqui que a gente conseguiu fazer, e aí a tendência também é que ele viaje para Brasília. Se ele vai jogar como titular ou não é outro ponto, e é um ponto que tem que ser visto diariamente. Mas o fato é, o Verratti é um cara muito fominha, né? Para quem vai lembrar, ele já jogou com a costela fissurada, né, nesse ano, 2 semanas. Imagina uma dor de barriga vai tirar o Verratti. Exatamente. Então, assim, o Verratti é um cara que se dedica muito ao Vasco da Gama e é um cara que deve viajar normalmente para Brasília, voltar a treinar com esse grupo, ainda devagarzinho, mas está se recuperando bem e a gente deseja melhoras aí ao Pirata. Costela quebrada, já jogou. Febre, já jogou. O que tirou o homem desse jogo? Ou alguma coisa desse homem do jogo? Nada. Ainda mais que tá cheio de enderogermina boa hoje em dia. Tomou esse negocinho, rapidinho, né? Rapidinho ele fica bom. Isso aí. E pode fazer o quê? Beber água também. É muito bom. Muito bom. A água é bom pra... Não vi desse jeito, acho que o Vasco perdeu a bola lá na frente e acabou sendo contra-atacado e com isso pegou a defesa desorganizada. Ed, admita que o Vegetti sabe sobrecabecear e não sabe correr com a bola. Como corrigir isso? Bom, ontem o Verratti teve a bola do jogo, né? O Vasco já empatava o jogo e todo mundo me perguntou, poxa, por quê? Por quê? Eu falei, cara, não dá para adivinhar porque é a cabeça de cada um. Acho eu que ele achou que o Emerson estava impedido, por isso que ele demorou, refugou e não deu o passe. E porque o natural, o normal do centroavante, com as características do Verratti, é dar o passe pro ponta e ir para dentro da área. Se ele tivesse feito isso, e claro, o Emerson tivesse, e tem a capacidade disso, tivesse cruzado com perfeição, poderia ser o gol da virada. E o Maracanã ia abaixo, porque o Vasco já dominava totalmente o jogo. É claro que o Verratti, o ponto forte dele é a bola aérea, não é com a bola no chão. Mas ele está longe de ser ruim de bola, né? Ele é o grande nome desse time do Vasco, o grande símbolo, porque corre, luta, faz gols importantes, né? Mas é aquela história do centroavante que quando ele não faz gol, ele acaba aparecendo pouco. Cara, eu queria aproveitar o ensejo aí e agradecer a audiência altíssima. Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês, pela presença maciça aqui nessa live. Aproveitar para pedir para vocês, deste nível, o elenco de 2000. Bom, o trabalho está sendo feito para que isso aconteça, né, Tassi? A 777 firmou alguns contratos absurdos. E a gente precisa, o Pedrinho precisa resolver essas coisas internas
e para ter dinheiro e ir ao mercado contratar. A ideia é ter o melhor time, melhor até do que em 2000. Naquela ocasião, existia um equilíbrio maior nos orçamentos entre os clubes. Então, os clubes brigavam de igual para igual. Tinha o doutor Eurico, que era muito inteligente nas negociações, que, sem dúvida nenhuma, fazia muita diferença. Mas a ideia e a ousadia, ela é a mesma para que a gente tenha um time forte e competitivo. É só acreditar, dar tempo, né? O Pedrinho tem sido incansável no trabalho dele, de segunda a segunda. Ele tem trabalhado para que o Vasco se organize dentro e fora do campo e, com isso, tenha recursos para poder contratar grandes jogadores. Eu queria aproveitar aqui essa grande audiência para dizer do orgulho que eu tive ontem dentro do Maracanã, que as pessoas não sabem da dificuldade, e no meio dessa dificuldade você tem que jogar. Eu sempre critiquei assim, algumas coisas, algumas administrações. Essa da 777, então, quase que beira o absurdo, a administração deles. Mas também não sabia o quanto é difícil administrar um clube do tamanho do Vasco da Gama. Ontem nós ficamos num camarote e só de gente trabalhando lá tinha umas 30 pessoas, todas elas remuneradas. Então, a folha salarial ela está gigantesca. Então, essa é uma dificuldade enorme que o presidente tem, e o Pedrinho está administrando de forma maravilhosa. Eu não tenho a menor dúvida de que, no futuro próximo, fechando as torneiras, o Vasco vai ter as suas contas equilibradas e, consequentemente, um time forte, que a gente comece a temporada como um favorito aos títulos. Vamos ver o que diz aqui o nosso querido amigo Delira Tecnologia. Boa noite, ídolo Edmundo. Falta no Vasco aquele jogador de ataque que se mova bastante, dando opções como você dava. Bom, Delira, esse é um assunto bacana, importante, porque eu acho que hoje esse jogo posicional ele limita muito, porque o atacante de lado de campo, o David, o Emerson, o Jean, o Ryan, os que jogaram ontem com a camisa do Vasco, os 4, eles têm dupla função. Quando tem a bola, eles são atacantes, e quando não tem a bola, eles têm que eles têm que marcar o lateral. Então, cara, isso cria um desgaste muito grande. Eu sempre preferi jogar no método 4-4-2, já que o Vasco tem um centroavante de área, o jogador do lado fica livre para atacar o tempo todo, entendeu? Para ser aquele jogador de lado de campo que a gente quer, Então, que a gente sonha, Então, assim, a questão da liberdade de expressão. Eu gostaria que os atletas... Ontem, para mim, o David fez uma partidaça, o Maicon e o Léo Pelé também, o Paulo Henrique. É isso aí, torcida do Vascão, pessoal. O Vasco está só em preparação aí para o jogo contra o Palmeiras, Tem essa pausa aí na semana toda, então o Vasco tem muito tempo para treinar, muito tempo para descansar. Então, assim, o Vasco vai ter uma pedreira que é o Palmeiras. Palmeiras que briga lá em cima, o Vasco está se reconstruindo na temporada, vem de grandes resultados.
E Palmeiras pode sofrer baixa importante contra o Vasco, pessoal. O Palmeiras enfrenta potencial desfalque significativo para o duelo contra o Vascão, que ocorrerá no próximo domingo às 16 horas no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. O jovem atacante Estevão, que vinha se destacando na equipe, foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador sentiu dores durante a última partida contra o Criciúma e após exames realizados pelo departamento médico do clube, foi confirmado o problema na coxa. Durante a reapresentação do time nesta quarta-feira, Estevão realizou um trabalho específico com o núcleo de saúde e performance numa tentativa de acelerar sua recuperação. A lesão de Estevão é um golpe para o técnico Abel Ferreira, que vinha contando com o atleta para uma peça importante no ataque palmeirense. É uma notícia boa para o Vasco aí, né? Infelizmente para o jogador não é tão bom, né? Uma lesão, mas né, o Vasco não tem nada a ver com isso. Lembrando que Estevão vem se destacando muito bem pelo Vasco, seria um grande desafio seria um grande desafio ali para os zagueiros vascaínos segurar, né, o Estevão. É isso aí, torcedor vascaíno, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu!